Já se perguntou, será mesmo que eu tenho que alongar antes do treino? Ou depois do treino? Ou já ouviu questões como, tenho que alongar para prevenir lesão ou para garantir mais mobilidade? Então é isso que a gente vai discutir hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. E bem-vindos a mais um episódio do CinesioCast. Eu sou o Lucas Gomes, ele é o Vitor Oi, e o Victor também. dois Nós Victors. somos estudantes da quarta fase de fisioterapia e hoje a gente vai mergulhar numa questão que desafia muitas discussões, tanto hoje quanto no passado, quanto Vai continuar futuramente sendo, também né? vai continuar sendo discutido, que é o alongamento e as suas necessidades. Então, bora ficar ligado se você é da área da saúde, da área de exercícios ou um Sim, praticante, muito estudante curioso. importante. Esse episódio promete trazer clareza, discussões e verdades a respeito desse tema que é tão discutido. Então, para começar o episódio, a gente vai falar sobre as diretrizes do ACSM sobre alongamento. A ACSM é o American College of Sports Medicine, que é a maior organização do mundo sobre medicina do esporte e ciência do movimento. E de acordo com eles, o alongamento ou treino de flexibilidade, ele é um dos componentes essenciais da prescrição de exercício, junto com o treino neuromotor, treino de força e treino cardiorrespiratório, né? Uhum. A ideia é que manter ou melhorar a amplitude de movimento das principais articulações favorece o desempenho funcional e execução de atividades diárias, especialmente com o avanço da idade. Sim. O guideline mais recente, ou seja, desse ano, recomenda que adultos realizem sessões de alongamento para os principais grupos musculares de 2 a 3 vezes na semana, por mais que por mais que atividades diárias de alongamento tragam resultados melhores. Porém, o mínimo de ganho que você pode Uhum. ter é fazendo 2 a 3 vezes na semana, né? Sim. Onde o foco ali é atingir um nível de desconforto leve, Uhum. moderado, mas nunca uma dor, né? Uhum. Propriamente dita. Sim. É importante lembrar, que o próprio ACSM fala, o alongamento ele não é uma intervenção que é recomendada ser utilizada para prevenir lesões, né? É. Sim. A gente vai falar bastante sobre isso no decorrer do Episódio, podcast né? aqui hoje, mas o ACSM deixa bem claro que esse é um ponto inconclusivo hoje na literatura, né? Uhum. Esse ponto do alongamento. Mas há evidências já mais firmes de que o alongamento ele vai diminuir a rigidez articular, a rigidez muscular, né? Melhorar a Uhum. amplitude de movimento, e a função músculo-tendínea. Uhum. Então, ele tem sim seus benefícios, a gente vai discutir bastante aqui hoje, Uhum. e principalmente associado às outras intervenções. Sim. E aí o alongamento, os ganhos dele, eles dependem tanto das propriedades neuromusculares quanto também de estruturas passivas. Então, Uhum. não só o músculo, mas também pensando na cápsula articular, nos ligamentos, tendão, as Uhum. fáscias, tudo isso importa ali quando você vai realizar o alongamento e muda estruturalmente. E também outros fatores como sexo, a idade, a temperatura que está o teu músculo, Sim. tudo isso tem uma importância, né? E influencia diretamente em como que vai ser seus ganhos, né? Sim. Então, falando um pouco mais sobre outro, né, artigo que a gente trouxe, esse artigo se chama Time to Move from Monotone Stretching, No Need to Differentiate Can I from Do I, do Have to, onde de cara ele já traz uma pergunta, né? Essas 3 perguntas diretas assim de posso alongar, preciso alongar, devo alongar realmente, né? Então eles revisam ali os efeitos do alongamento no aquecimento, no cooldown Uhum. e na melhora da amplitude de movimento, Sim. na ADM, né? E na prevenção de lesões. Eles concluem que, embora em muitos casos se possa realizar alongamento, não necessariamente ele vai ser obrigatório Sim. a Uhum. ser feito, né? Por exemplo, no pré-treino, né, no aquecimento, observe que o alongamento Acho que estático passivo ele pode melhorar a flexibilidade momentânea, principalmente pessoas com uma rigidez dessa flexibilidade, né, e pelo exemplo, idosos que vão realizar exercício. É uma técnica legal de aplicar, mas ele pode comprometer desempenho, força e potência quando se utilizado em longos períodos, né, Uhum. acima de Uhum. 60 segundos. E no pós-treino, né, ou no cooldown, que seria o desaquecimento, essas evidências sugerem, né, que ele não diminui a dor muscular tardia, né, DONS,
ele não melhora significativamente a recuperação muscular em comparação com outras técnicas. E aí, pensando quanto a esse ganho de flexibilidade crônica e o alongamento, né? Então, o estudo ele trouxe que sim, o alongamento ele vai melhorar a tua amplitude de movimento, então a tua flexibilidade. Porém, existem outras intervenções, como treino de força, por exemplo, principalmente ali na parte excêntrica do movimento, que também trazem esse benefício de ganhar amplitude de movimento, ganhar flexibilidade, só que com trazendo outros fatores também bons, né? Uhum. Então, ele é sim uma intervenção correta a ser usada, só que em conjunto com outras e existem outras opções, né? E também, pensando daí em prevenção de lesão, como a gente já falou um pouco anteriormente, esse estudo também traz que é bem inconclusivo os resultados de alongamento com a prevenção de lesão, né? É. Então, o que o estudo chega à conclusão? Você precisa alongar? Provavelmente não, mas se você quiser alongar, você pode alongar. Uhum. Daí eu trouxe um pouco falando de flexibilidade ali, né? Vamos falar um pouco de flexibilidade, o que que é, qual que é a importância. Bora. Então, a flexibilidade, ela é, na verdade, a capacidade de você mover uma articulação até a amplitude de movimento máxima dela, né? É você melhorar ali a sua amplitude de movimento nas articulações do seu corpo. É importante também entender que não é apenas a elasticidade do músculo, né? Ele envolve ali outros sistemas, sistema músculo esquelético, sistema nervoso, que tem também receptores neurais, reflexos e percepção de alongamento que interferem até você chegar ao limite máximo de movimento. E esses que eu citei anteriormente, ele é muito usado em alongamento FNP, por exemplo, que a gente Sim. vai comentar posteriormente aqui no podcast, né? Uhum. Vale reforçar que a flexibilidade ela é exclusiva para cada articulação. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter uma mobilidade muito boa, mas por causa de uma flexibilidade do tecido limitada, ela vai ter uma amplitude Uhum. de movimento reduzida. Uhum. Então, e a flexibilidade ela é muito importante nas atividades do nosso dia a dia, né? Uma pessoa com uma boa flexibilidade, ela consegue realizar melhor os movimentos funcionais do dia a dia, como agachar Uhum. para pegar um objeto, pegar algum objeto alto, fazer toda atividade do dia a dia requer algum nível de flexibilidade, né? Então, você trabalhar isso é bem importante. Vamos pensar por um exemplo, uma pessoa que ela tem o posterior de coxa, os isquiotibiais bem encurtados, ela vai ter dificuldade para se agachar para pegar um objeto, para se inclinar, se agachar para pegar um Uhum. objeto no chão, Sim, que vai trancar ali o movimento, esse encurtamento. E isso é justo uma das coisas que o alongamento diminui, né? A rigidez dos tecidos. E não é só em questão de movimentos esportivos, né? Que todo mundo que quer seguir uma área mais do esporte ali também em Uhum. condições de atividade de vida diária. Então, por exemplo, um pai quer carregar um filho, quer fazer alguma coisa, Sim. enfim, pegar alguma coisa no alto, embaixo. Tudo isso influencia também, né? Agora, trazendo um pouco mais no contexto esportivo, né? Voltando, a flexibilidade adequada, ela traz ali padrões de movimentos melhores no esporte, né? De acordo com o que os artigos trazem. Que pode contribuir ali para desempenho em gestos específicos, como chutar, arremessar ou executar algum gesto específico do esporte, né? É, não só em esportes conhecidos, como também em esportes que são meio desconhecidos, assim, né? Entre sim. aspas. Que seria, por exemplo, as danças, ginástica, ou algum outro como karatê ou como taekwondo que o Vitor já praticou. Sim, sim, como tu comentou, eu já pratiquei, né? Fiz vários anos taekwondo. E realmente era algo que era bem cobrado da gente, flexibilidade Que era ali e muito tal. feito, né? E depois eu vou falar mais sobre como que era e tal, mas legal que você lembrou, verdade. Por que que a flexibilidade é importante, né? O conceito Delphi ele indica que a flexibilidade ele é um dos componentes essenciais da aptidão física ligada à saúde. E sobre prevenir lesões, né? As evidências mostram, essas mesmas que a gente trouxe da CMS e do Consensus Delphi, que a flexibilidade sozinha ela não é suficiente para prevenir algum tipo de lesão ou algum tipo de coisa que a gente já falou e que a gente vai falar posteriormente, né? Então é necessário também ter força, estabilidade, controle motor e outras valências que são importantes para um atleta, para uma pessoa com algum problema ortopédico, enfim. Um exemplo muito bom que a gente pode trazer, que a gente ouviu em palestras recentes também, são, por exemplo, ginastas, onde Uhum. elas têm uma mobilidade muito grande, uma amplitude de movimento muito grande, tanto Hipermobilidade. tanto de articulação quanto de flexibilidade muscular realmente,
só que elas não têm um controle muito bom desse movimento. Sim. Então, o que que as fisioterapeutas dessas seleções, desses times de ginástica fazem? Elas garantem uma seleção, né? Uma ativação muscular e uma força muscular para que elas consigam fazer esse movimento quanto mais limpo possível, Sim. de forma mais ordenada e realmente melhorar o movimento, assim, né? Não só fazer por fazer para diminuir um dos fatores ali para prevenir a lesão, né? Sim. Não, mas legal que você trouxe isso da ginástica, porque é uma situação que a gente vê algo diferente, né? São pessoas que são já super Muita alongadas coisa. e que tentam todo treino se alongar mais ainda, Sim. né? Agora, mudando um pouco de assunto, né? Pra falar um pouco sobre o Delphi Consensus, Consenso Delphi, né? O que que é isso? Ele é um estudo que traz especialistas do mundo todo para trazer um consenso sobre um assunto. Então, Uhum. eles analisam ali revisões sistemáticas, quase todas, assim, as de mais qualidade, para trazer um consenso científico e atualizado sobre um assunto. Nesse caso, como a gente está falando hoje, do Do alongamento. alongamento, né? Uhum. Uhum. E o mais legal desse artigo é que o processo todo é anônimo. Então, um especialista ele lê, faz uma coletânea de artigos, ele manda opinião para outro e esse outro não sabe da opinião dele. Então, é muito bom porque eles avaliam, eles argumentam e fazem um monte de falas em cima desses artigos, até ajustar os pontos específicos para cada assunto, né? Nesse caso do Sim, alongamento. Sim. Então não é achismo, é pura ciência, realmente, né? Que sim. eles estudam para a gente chegar a um consenso, né? Mais comum. Esse consenso mais recente sobre alongamento ele saiu agora em 2025, foi publicado no Journal of Sport and Health Science e ele organiza tudo que existe de evidência e de qualidade atualmente e o foco é a própria prática clínica. Uhum. Daí eles decidiram ali os elementos, os assuntos que eles iam abordar sobre o alongamento, né? Que foi o que que o alongamento trabalha na rigidez, hipertrofia, sistema cardiovascular, prevenção de lesões, melhora da flexibilidade, da amplitude de movimento. Esses são alguns dos temas que eles trabalharam ali, né? Nesse Isso é muito artigo. importante porque tem muita informação que é muito solta. Então a gente ouve muitas informações de pessoas diferentes que não batem entre si. Então, talvez o treinador, por exemplo, de uma equipe de ginástica fala uma Sim, coisa, talvez o físio fala outra, o professor fala outra, enfim. Sim. São muitas informações muito diferenciadas que acabam não levando a um ponto comum que é o real conhecimento sobre sim, sim. alongamento, né? Então esse consenso aí, ele ajuda a alinhar com a ciência de todo mundo com o que há de mais recente na literatura e mais confiável também, né? Então, partindo agora para uma parte mais fisiológica, mais biológica e técnica sobre como é que funciona o alongamento, eu vou falar um pouco sobre a curva de extensão e deformação, né? Que é importante a gente revisar e entender como é que funciona essa tabelinha, né? Uhum, Então, ele explica que quanto maior a tensão que a gente aplica no músculo, maior a deformação que a gente vai ter no mesmo. Então, elas são diretamente Uhum. proporcionais. Ela é separada ali em três partes, a primeira é a ponta, onde tem ali um alinhamento realmente de preparação do tecido, então a gente não tem ganho nenhum praticamente com o alongamento. sim. Tem a parte elástica, onde já avança um pouquinho mais nesse alongamento, porém ele não gera resultados a longo prazo. Então Uhum, tudo que você ganhou nesse alongamento você vai perder muito facilmente, né? sim. E por último a parte plástica, que realmente é onde a gente quer chegar, que ele gera uma deformação permanente onde há resultados, né? Tendo visto essa questão viscoelástica do músculo. Uhum, E para saber que a gente chegou no ponto que a gente quer, que é a parte plástica realmente dita, a gente tem que sentir um desconforto que seja um pouco maior, porém não uma dor. sim. Então eu tenho que atingir esse ponto de desconforto, porém não dor. Uma parte legal também é que o músculo, aliás, a junção miotendina também, músculo e tendão, ele é um componente viscoelástico. Uhum, Então, quando a gente pensa num componente elástico, a gente pode esticar ele até um certo limite, botando uma tensão, mas quando essa tensão for retirada, ele vai voltar para a posição sim. original. Sim. Mas quando a gente pensa no músculo e no tendão, a gente tem essa parte, né, que é a região elástica, que a gente vai aplicar tensão, ele vai deformar,
Mas voltar. quando a gente tirar essa tensão, ele vai voltar à posição original. Sim. Mas quando a gente chega no que a gente chama de limite elástico, a gente vai para a fase plástica. E aí, a partir dessa fase plástica, a tensão que a gente vai aplicar, ela vai até um certo nível, ela vai se manter, né? Vai continuar a deformação. Sim. Daí pensando isso na prática clínica, né? Isso é um assunto que sempre eu achei meio difícil de entender. Então, Uhum. explicando mais como que isso é no músculo mesmo. Como o músculo ele é uma estrutura com essa propriedade viscoelástica, né? Pensa nele como se fosse um elástico com uma cola. Se você rapidamente estica ele, tira, faz um alongamento rápido assim, sem chegar ali nessas etapas que vocês explicaram, ele vai voltar, né? Vai voltar como era antes, e sem então a propriedade elástica dele. Agora, se você faz ali o alongamento e mantém, você usa a propriedade já viscosa dele, né? Dessa viscoelástica. E essa propriedade que daí vai fazer ter os ganhos. E aí na prática isso significa que exercício de alongamento não é só esticou e pronto. Esticou e você vai ganhar ali a flexibilidade. Ela envolve melhorar a tua tolerância com o alongamento, diminuir ali a rigidez. É muito de você se acostumar e tal com o movimento para então tu conseguir sentir quando que é esse desconforto que vai fazer tu ganhar. No começo tu vai estar Sim, fazendo e você não vai nem saber o que que é essa Sim. sensação de desconforto, né? Porque realmente é algo que não é bom de sentir, mas que não chega a ser uma dor. vai se adaptando. Realmente não é algo só de fazer e pronto, né? Que nem tu falou, tem toda uma Uhum. prescrição que a gente também vai falar posteriormente, né? E essa curva de extensão de informação ela pode variar muito entre populações. Então, idosos, atletas, por exemplo, crianças, adultos. Também varia muito do tipo de alongamento que a gente vai escolher, um alongamento mais estático, dinâmico, ou de PNF, que Sim, também a gente vai falar depois. total. E também do tempo e da frequência que entra ali mais no Fit VP também, que são coisas que a gente vai comentar depois também. Sim. Daí agora, então, mudando um pouco de assunto, mas falando ainda, né, dos alongamentos e tal, falar um pouco dos tipos, né, dele. Primeiro, falar do alongamento estático. O alongamento estático, ele é aquele em que tu se mantém imóvel, se mantém parado, né? Então Sim. você chega ali na amplitude de movimento, que você sente desconforto, se mantém imóvel ali de 15 a 60 segundos. Depois a gente vai falar mais como que é essa questão do tempo, né? Uhum. Mas esse funciona assim. E aí esse alongamento estático, ele é muito relacionado a essa melhora da amplitude de movimento, melhora da flexibilidade. Uhum. Então, em programas de reabilitação longos ali, né? Como a gente vai falar, alongamento ele tem que ser feito com constância. Ele é um dos principais para esse ganho de aumento da Sim. ADM. Sim. Também é importante reforçar a parte que a gente já comentou, que é que o uso do alongamento estático por longos períodos, acima de 60 segundos, ele pode prejudicar o desempenho, principalmente em atividades de força e potência. Sim. É por isso que a principal indicação no alongamento estático é após o exercício, ou em sessões diferenciadas de outros exercícios. Então, por exemplo, fui treinar força, por exemplo. Ou você realiza ali o alongamento estático depois do treino, Uhum. também de uma maneira mais programada, ou você tira um dia diferente para realizar ele. Sim. Agora pensando em outro tipo, no alongamento dinâmico, já o dinâmico ele consiste na realização de movimentos contínuos da articulação ali que está sendo, tem os músculos que estão sendo alongados, e ele vai aumentando essa amplitude enquanto vai realizando o movimento. Uhum. E isso vai preparar o movimento para esse padrão motor que você está fazendo, para mo- você vai realizar um movimento depois, você realiza ali no dinâmico algo pensando nesse movimento que você vai fazer, né? Os estudos atuais, eles mostram que o alongamento dinâmico ele promove uma melhora imediata no desempenho esportivo, por alguns fatores, que ele aumenta a temperatura muscular, é o aquecimento, né, Uhum. propriamente dito, aumenta a mobilidade, a amplitude de movimento e a preparação neuromuscular. Utilizar essa técnica é indicado para treinos ou competições, principalmente em esportes que exigem alta demanda neuromuscular. Uhum. Uhum. Um, dois, três. Então, como eu comentei anteriormente, eu fazia bastante alongamento no taekwondo, quando eu Uhum. praticava ali. E realmente os dois tipos que eu mais realizava era o estático e o dinâmico, né? Esses dois que a gente falou antes. E era realmente algo bem cobrado da gente, porque a gente tinha que ter uma boa amplitude de movimento, uma boa flexibilidade para chutar, né?
E aí a gente focava, todo treino a gente realizava esses dois tipos. Normalmente no começo do treino a gente realizava ali um dinâmico, aquele dinâmico que a gente conhece bem, de fazer um movimento assim de flexão e extensão de quadril, bem Uhum. controlado assim. Não chegava a ser um balístico porque a gente não fazia muito com potência assim, né? Sim. Sim. E no decorrer do treino, principalmente depois ali de ter treinado, lutado, a gente no final do treino fazia o estático, né? Então fazia estático pra. O que que a gente fazia? A gente normalmente fazia ou espacate ou aquele de alcance de pé, né? Uhum. Bem comum, para membro inferior. Então pegava ali quadríceps, adutores bastante e os isquiotibiais, né? E o posterior de Sim. coxa. Nossa. É. Acho legal também por causa do vínculo que estabelece entre pensando numa equipe esportiva, né? Uhum. O vínculo que estabelece para os atletas, né? Que é uma forma da gente ter uma interação ali antes do treino. É. E isso Sim, melhora, querendo ou não, total. a parte do próprio jogo. Sim, Sim. mas hoje eu vejo também que era feito de uma forma não tão baseada na Sim. ciência, É, né? Tipo, a gente, como eu falei, que esse estático que a gente fazia depois, a gente ficava bastante tempo, assim. Então, era sessões de, tipo, era 1 minuto, uma série de 1 minuto, repetida 3 vezes de cada grupo muscular. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Que não é exatamente recomendado. E às vezes tinha, esses dias a gente até tinha medo que chegasse. Tinha vezes que a gente tinha que acabava e eles, tá, agora a gente vai fazer o espacate especial, alguma coisa assim. Não lembro agora, que a gente tinha que colar na parede e fazer, tipo, espacate na parede. E aí eles nossa. conseguiam, tipo, abaixar o nosso pé com a mão, sabe? A gente Aham. fazendo, daí dava um tempo, eles abaixavam um pouquinho. E essa aí era, era difícil. É, até pela época, né? Não ter muita evidência, talvez, ou realmente o que eu falei anteriormente, né? Do teu treinador não ter ali a evidência, tipo, fazer o que ele acha que deve ser feito, né? Talvez uma coisa mais empírica, tipo, fizeram isso comigo e deu certo, eu vou fazer com outros também. Sim. Tipo isso. E é incrível que, pô, eu fazia isso. Eu tinha uma ótima flexibilidade na época. Uhum. E hoje em dia, faz uns 3 anos que eu não pratico, 2 anos. Eu perdi quase tudo disso, sabe? Tipo, eu ainda tenho flexibilidade, mas comparado, perdi Cara, bastante. Uhum. reversibilidade Que total. essa reversibilidade do alongamento. Então a gente falou sobre o alongamento estático e o alongamento dinâmico. Agora a gente vai falar sobre o alongamento FNP, ou facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é uma técnica que ela vai alterar a fase de contração e de relaxamento para aumentar essa amplitude de movimento. Vai utilizar de reflexos medulares, que vai ser a inibição autogênica e a inibição Uhum. recíproca mediada pelos fusos musculares e os órgãos tendíneos de Golgi. Sim. Então, o alongamento FNP, ele consiste em três partes, né? A parte mais clássica do alongamento, né? Que a primeira é um músculo elevado até o limite, confortável de alongamento da pessoa. Então, por exemplo, para alongar um posterior de coxa, a gente vai levar até o limite confortável do paciente, ou da Uhum. pessoa que quer fazer. Depois, a pessoa que está recebendo alongamento, ela vai fazer uma contração isométrica de 5 a 10 segundos contra a resistência que a gente vai impor na perna dela, Uhum. pensando no posterior de coxa. Sim. E após relaxar, depois dessa contração isométrica de mais ou menos 2 a 3 segundos, a gente realiza um novo alongamento passivo durante 10 a 30 segundos. Esse ciclo, ele se repete de 2 a 4 vezes e ela é uma combinação que aproveita o reflexo que o Vitinho trouxe pra gente aqui, que é o Uhum. reflexo da inibição autogênica da inibição recíproca, permitindo maior amplitude de movimento final. Sim. E é o próprio físio ali que ajuda na fazer esse passivo também, Sim, né? Sim. Isso é legal, porque acho que tem um ganho maior também por isso. sim. E aí, revisões sistemáticas, vários estudos já trazem que o FNP ele é assim, um dos melhores para esse ganho de amplitude de movimento, né? Aham. Além disso, ele também ele traz, no contexto clínico, ele é muito bom para reabilitação de ombro, de um pós-AVC, restrição de mobilidade, pós-imobilização, ele é muito útil. Então, a pessoa ali ficou acamada por muito tempo, ele é uma estratégia bem útil. E os melhores resultados, otimizar os resultados, é quando ele é realizado de uma forma consistente,
com a intensidade ali submáxima, não precisa chegar à máxima, como você Sim. comentou. E com o controle do movimento, também não dá para fazer de uma forma que não tem muito controle. E é tanto por isso, por esses fatores, que a gente não recomenda tanto para, por exemplo, pacientes idosos, né? Aham. É um que ele é muito eficaz, mas tem que ver bem o paciente que você vai aplicar ele. Sim, Sim. população, né? Na prática fisioterapêutica, ele é especialmente útil quando há encurtamentos musculares associados a padrões de compensação motora. Por exemplo, eu, há algum tempo, depois das aulas que a gente teve, comecei a aplicar o FNP antes de dormir e tem me ajudado bastante no padrão de movimento, principalmente de exercícios como agachamento e o levantamento terra, que eu tinha bastante Nossa. limitação de amplitude e comprometia um pouco da execução, né? Que massa. Legal. Mas além... 3, 2, 1. Apesar dos benefícios, a gente tem algumas contraindicações que ele não é indicado ser aplicado, né? Em situações de inflamação aguda, dor intensa ou instabilidade articular, sempre respeitando a resposta individual do paciente. Sim. O modelo FIT-VP, que são 6 princípios, que é frequência, intensidade, tempo, tipo, volume e progressão. Pode ser aplicado no alongamento, não só pode ser aplicado, como ele é padrão ouro para aplicação. E tanto as diretrizes do American College quanto o Estudo Delphi trazem esses parâmetros como essenciais para garantir eficácia e segurança. Pô, ô Vitinho, tu não acha, tipo, acho que era melhor tu puxar esse assunto, tá ligado? É porque tu chegou, tipo, tava falando de FNP, e aí tu do nada trouxe, tipo, o FIT-VP. Esqueci de dar o... Tipo, puxa, tipo, Uhum. falar agora, sei lá. Mas vocês vão falar só o gancho? Será? Não, eu falo, acho Não, que vai fala ter que o repetir, né? Tudo? Tá. 3, 2, 1. Agora que a gente falou sobre os tipos de alongamento, vamos falar sobre como aplicar eles, né? Utilizando o método FIT-VP, que são 6 parâmetros: frequência, intensidade, tempo, tipo, volume e progressão, que eles são o padrão ouro para a prescrição de qualquer tipo de exercício, né? Inclusive o próprio American College, nas suas diretrizes, e o estudo Delphi concordam que definir esses parâmetros é essencial para garantir a eficácia e segurança da prática. Sim. Então, falando um pouco mais sobre a frequência, né? Como eu já falei, para você garantir mais resultados, você pode fazer todos os dias, de maneira mais diária, assim. Porém, o mínimo que você pode fazer para ter um efeito considerável, de acordo com a ciência, é de 2 a 3 vezes na semana, né? Então, o consensus Delphi ele reforça que ele pode ser feito de acordo com o objetivo que a gente quer ter com o paciente ou que a pessoa quer ter com ela mesma, né? Se ela faz com ela mesma, de acordo com o que o Vitinho falou, né? Então, por exemplo, o aumento de amplitude de movimento agudo pode ser feito de 2 a 4 sessões na semana, que já tem uma efetividade boa. E para a melhora crônica da flexibilidade, o ideal é fazer mais vezes, então, por exemplo, de 5 a 7 vezes na semana, especialmente em protocolo de reabilitação ou de rigidez, que tem muita rigidez articular ali naquela região. Sim. Daí falando agora então da intensidade, né? Tanto a Delphi quanto a American College, eles trazem o que a gente já veio falando aqui, que a intensidade ela é medida pela sensação de desconforto. Então, você sentir essa sensação de esticar, de puxar, só que sem a dor, nunca com a dor. Se você estiver sentindo dor, tem alguma coisa errada, você tem que rever ali como está realizando o movimento. Daí pensando no FNP, mantém essa questão do desconforto, e aí na contração, ela é uma contração submáxima, como tu já comentou, né? Então ali no máximo 75% da tua força total. Bem subjetivo, assim. Sim, Perceptível. é subjetivo, né? Mas pelo que você fala isso pro paciente e ele vai conseguir ali, pelo menos no máximo dele, ele não vai realizar, Sim, né? sim. E aí a Delphi ela destaca que não tem uma diferença significativa entre uma intensidade baixa e alta. Tem que manter essa sensação de esticar, de desconforto, mas para ganho de amplitude de movimento, importa mais os outros fatores do FIT-VP Sim. feitos bem Sim. feitos, sabe? Agora falando sobre o tempo, né, que é por quanto tempo que vai ser realizado o exercício diariamente ou em uma sessão.
A duração ideal para adultos é de 10 a 30 segundos e para a população idosa 60 segundos ou para pessoas mais rígidas, né? Mas em geral, para ficar de uma forma mais didática, pode todo mundo, né, realizar 60 segundos por sessão. Sim. Para ganhos agudos, 2 repetições de 5 a 30 segundos já bastam. E esses ganhos podem durar até 30 minutos após a prática, Uhum. considerando que a pessoa não vai ficar sentada, né? Por exemplo, se uma pessoa se alongar e depois ela ficar sentada, esse efeito vai Diminui. passar muito mais rápido. Sim. Claro, claro. E para ganhos crônicos, 2 a 3 séries de 30 a 60 segundos por músculo. Esse ganho ele vai ser acumulativo, né? Como ele é crônico. E ali em torno de 3 a 4 semanas já vai poder ser observado um resultado. É legal tu falar isso do tempo, porque eu acho que o tempo é uma das coisas que a gente mais vê ser meio várzea, assim, né? Quando você vai fazer um alongamento. Tipo, varia muito entre... Cada pessoa fala uma coisa, faz uma coisa, então é legal tu sacar, assim. É bom ter um Sim, estabelecido, assim. exatamente. É por isso que é bom esse consenso, né? Sim, sim. Então agora falando um pouco mais dos tipos, né? A gente tem 3 tipos que se dividem um pouco mais também adicionando um quarto. Esse aqui é o estático, dinâmico, FNP e o balístico. Uhum. Falando um pouco mais do estático. Ele, como a gente já comentou um pouquinho, né? Você vai manter o músculo numa posição alongada, sem realizar movimentos para tornar ele dinâmico. Onde o estático ele pode ser dividido em estático ativo, onde você realmente usa o seu próprio corpo, né? Usa ativações musculares ali para chegar até o máximo de alongamento muscular. Uhum. Pode ser também de maneira passiva, onde você vai precisar de auxílio de alguma pessoa externa para Sim. alcançar esse limite de alongamento. E pode ser também de maneira ativa assistida, onde também uma pessoa externa vai te ajudar a começar ou finalizar o alongamento, né? Já o dinâmico, ele é feito com movimentos mais cíclicos, então não é tão parado, ele vai além do limite da extensibilidade do tecido. E voltando, que ele é mais usado para, como o Vitinho falou anteriormente também, para ativações musculares pré alguma atividade. Então, por exemplo, for jogar um futebol, é melhor fazer um alongamento dinâmico, um balístico, do que um estático, né? Sim. O FNP, ele usa também, como a gente já comentou, de reflexos medulares, que promove ali uma maior amplitude de movimento daquela articulação e daquela articulação, né? Sim. Já o balístico, ele diverge um pouquinho do dinâmico, porque você vai fazer movimentos mais rápidos e com mais potência Sim. para alcançar esse limite de amplitude de movimento, que também é ideal para fazer antes de práticas esportivas ou exercícios, né? Enfim. Uhum. Então, como eu já falei algumas vezes, tanto o consenso quanto o American College, eles trazem que o estático e o FNP, eles são superiores para ganhos crônicos de amplitude, enquanto o dinâmico e o balístico, ele é mais usado para atividades, para fazer pré-atividades. A gente vê bastante o balístico na corrida, assim, né? Sim. Sim. Como antes da corrida. Acho que é uma das situações que você mais vê ele. Sim. Bastante gente costuma fazer. Eu faço, acho que vocês fazem também, né? Sim. Cara, na corrida a gente vê muito também os caras falando que previne lesão, né? Isso. Todo vídeo no TikTok Tipo, aparece fala muito, sobre tipo, vídeo no Instagram, no TikTok falando, tipo, faço isso aqui pra prevenir lesão, não sei o que. Se não está fazendo isso, tá errando. E os caras vendem, tipo, isso a roda, assim, sabe? Ganham muito dinheiro com isso. Enfim. Inclusive é bom lembrar que ele não só não previne lesão, como se executado de uma forma errada, né? Além disso, para populações tipo idosas, ele não é indicado, né? Sim. É mais indicado para pessoas que são ativas fisicamente ou são atletas. Isso aí. Daí pensando agora no volume, né? O volume total recomendado por semana, por treinamento ali, por músculo, né? Então vai pegar para alongar quanto que você deve dedicar de tempo naquele treinamento, né? Numa sessão. Isso que eu tava tentando pensar, sessão. É de 60 segundos a 120 segundos. Só que esses estudos trazem que quanto mais perto dos 120 segundos, então quanto mais você vai chegando a esse maior tempo, menor é o ganho. Então, o volume de 60 segundos ele já é um volume considerado ideal para ter os benefícios ali do alongamento, né? A Delphi, o consenso Delphi, ele sugere que volumes semanais acima de 5 minutos por músculo, eles já promovem adaptações estruturais mais consistentes, mais crônicas. E a Delphi, ela traz também, pensando na hipertrofia, né?
E aí seriam necessários 15 minutos diários para tu ter realmente ganhos de hipertrofia. Só que essa não é uma estratégia primária para esse objetivo, né? É algo que o estudo traz ali, mas ele mesmo fala que existem outras estratégias que são mais eficazes, né? Treino de Sim, resistência. Treino de força, Uhum. aeróbio, todos Sim. são Falando um melhores. pouco mais sobre isso, a gente pode pensar, por exemplo, no remédio. O que difere o remédio de uma droga é realmente a dose. Sim. Então a dose é o que vai editar tudo ali. Não só a dose, mas como todo esse modelo que a gente tá comentando agora, né? Total. Agora falando sobre a progressão, ela vai ser... O que que é a progressão, né? Vai ser como a gente vai tornar aquele exercício mais desafiador Sim. quando ele não estiver promovendo ganhos tão significativos quanto antes, né? Ela deve ocorrer aumentando gradualmente o volume total ou tempo ou amplitude alcançada. Quando a gente pensa no FNP, no estático, a gente pode aumentar tempo, volume de séries. Uhum. E no estático, no dinâmico, aliás, a gente pode pensar a complexidade do alongamento, né, para progressão. Sim. Sim. O American College, ele reforça que essa variável é fundamental, pois adaptações e flexibilidade dependem da consistência e da sobrecarga progressiva. Sim. Além disso, o Delphi acrescenta que a variação do estímulo, alternar entre estático, dinâmico e FNP, também constitui uma forma válida de progressão. Sim. Isso aí. Então, aplicando agora o modelo FitVP ao alongamento, né? O grande ponto de convergência entre o American College e o Consensus Delphi é que o alongamento deve ser prescrito com parâmetros objetivos. Então, não só ser feito, como a gente já falou também, é só fazer por fazer, né? Sim. Então, a gente realmente tem que ter um modelo realmente prescrito, ou a gente estudando, indo atrás e tendo esse conhecimento, ou o profissional que está cuidando da gente para fazer isso, né? Então é um componente que depende de uma dose, de uma densidade e de uma resposta fisiológica mensurável. Aham. Então agora trazendo um pouco mais de exemplos da nossa prática, Uhum. a gente vai citar alguns exemplos que a gente trouxe, de acordo que a gente pode usar também o modelo FitVP e o alongamento de acordo com as diretrizes, né? Que a Sim. gente citou bastante aqui nesse podcast. Então o primeiro exemplo é o paciente sedentário, jovem, que tem encurtamento de isquiotibiais e uma dor lombar leve. Uhum. Pensando nesse exemplo, a gente pode usar, por exemplo, o alongamento estático para adquirir aí essa flexibilidade e esse alongamento da cadeia posterior desse paciente, né? Então, realizar as 3 séries de 30 segundos dos isquiotibiais, como eu já falei, de 2 a 3 vezes na semana, Sim. visando a melhoria da amplitude de movimento e a redução da Rigidez, atenção, né? da rigidez, da atenção, Sim. para ser mais um dos componentes que a gente tem que trabalhar com esse paciente para reduzir a dor lombar que ele tem, né? Sim. E um outro exemplo, um pouco mais diferente, indo mais para nossa área, é um atleta de sprint, de corrida, que vai treinar a explosão. Uhum. Pensando nesse caso, seria melhor a gente não usar um alongamento estático, que como a gente já comentou, ele pode trazer até benefícios, pode trazer até malefícios. Antes do treino. Comprometer a potência daquele atleta antes do treino, e piorar, enfim, o rendimento dele, que é o que ele quer realizar realmente, né? Uhum. Então, ao contrário disso, a gente pode usar o alongamento dinâmico ou balístico com adjunto da ativação muscular, Sim. para ter um aquecimento muito bom daquele atleta, para ele fazer a prática esportiva dele da melhor maneira possível. Sim. Sim. Pensando agora no terceiro exemplo, para um paciente idoso, né, fugindo um pouco da parte de atletas e pessoas fisicamente ativas em geral. Quando a gente pensa na população idosa, são pessoas que normalmente não são fisicamente ativas, né? Sim. 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 Então, o ideal para eles, de acordo com as diretrizes, com os estudos, seria a junção de um treino de alongamento, um treino de força e um treino de controle neuromotor, né? Sim, Claro. contato. E pensando nessa população, como eles têm uma flexibilidade, na maioria das vezes, comprometida, seria ideal a gente aplicar cada série por um período maior, Uhum. porque eles demoram mais para ganhar essa flexibilidade, né? Sim. E exemplo 4, né? Seria uma reabilitação em geral, por exemplo, de uma ruptura do tendão calcâneo, que o alongamento ele pode ser utilizado, mas ele não vai ser estratégia primária, né? Ele não vai ser realizado isolado. Principalmente porque como a gente tem uma ruptura de um tecido mole,
vai demorar um tempo pra gente conseguir colocar uma carga propriamente dita nesse tendão. Sim. Além disso, falando de tendão, a gente precisa lembrar que saiu recentemente estudos que comprovam que para tendinopatia insercional do tendão calcâneo não é indicado. Sim. Eu até lembrei de uma vivência clínica que eu e o Lucas tivemos ali na esportiva, né? Que de um paciente que ele tinha uma dorsiflexão muito reduzida Nossa. e a gente precisava ganhar, não sabia o que fazer, estava fazendo muita mobilidade. E aí um dos nossos mestrandos ali, doutorandos, né? Doutorando. A Que Alexia, acompanha a gente ali. ela falou pra gente tentar o FNP. Eu, na época, nem conhecia o FNP. E aí a gente fez FNP ali com contração da panturrilha, né? Do tríceps surral. E para depois relaxar e fazer ali esse alongamento para ganhar essa dorse, né? Sim. E realmente foi algo que Ajudou. ganhou, ajudou bastante a gente Sim. ganhar. Daí eu lembrei aqui desse caso. Mas é importante falar também que a gente não deixou de fazer outras Não, coisas, com né? certeza. Então a gente fazia FNP, fazia mobilidade antes da sessão ali, e depois a gente continuava a sessão com Sim, fisioterapia, enfim. sim. Então, só umas dicas rápidas, tirando do que a gente falou aqui, tudo que a gente falou, né? É importante avaliar o objetivo quando você for fazer o alongamento. Então, o objetivo é melhorar a ADM, preparar para treino de força, prevenir lesão, ou manter tua mobilidade. Pensa nesse objetivo com tudo que a gente falou e se o alongamento é algo que vai ajudar você a ganhar isso, né? Concluir o teu objetivo. Se for para aumentar a ADM, como a gente falou, é indicado alongamento estático, o alongamento FNP, daí de 2 a 3 vezes por semana, como a gente comentou, e ali o tempo de 10 a 30 segundos para adultos, e como o Vitinho falou, para idosos muda um pouco essa questão do tempo, né? E isso tudo pensando como o American College como guia, principalmente. Falando um pouco dessa pensar com o objetivo de realmente fazer o alongamento, muito que a gente vê hoje, principalmente com esse boom da corrida aí, é as pessoas fazendo o alongamento, seja estático, seja dinâmico, antes da atividade ali, da corrida, sem pensar realmente o que elas estão fazendo. Então elas viram alguma pessoa que talvez é mais conhecida, que tem mais ganhos na corrida, que corre um pace muito baixo, e eles só querem imitar para chegar onde aquela pessoa quer chegar. Sim. Então elas esquecem muito da individualidade, né, de cada um. Sim. Então, por exemplo, nem tudo que aquela pessoa famosa, né, digamos assim, faz vai se encaixar com o que a gente tem que fazer, Sim. né? Então isso eu acho que é muito legal de se falar. Sim, sim. Sim. Daí, continuando ali, né? Relembrando algumas coisas. Quando for exercícios que requerem potência, velocidade, então aquecimento, né? O alongamento como aquecimento. Preferir o estático e o estático não, perdão. Preferir o balístico e o dinâmico. Em reabilitações, não pensar como uma coisa só, né? Pensar na junção de várias coisas para você ter a melhor reabilitação. Então, combinar alongamento com força, controle neuromuscular, mobilidade. É um princípio multimodal, né? Exatamente. E uma coisa que às vezes a gente não faz muito é acompanhar a evolução do paciente, né? Então, medir a amplitude de movimento inicial, ver como ele está respondendo ali ao alongamento que você está fazendo. E com isso, ajustar a frequência, fazer a progressão adequada, né, dele. Sim. Então, para finalizar tudo que a gente falou, né? O alongamento ele pode ser feito, mas não necessariamente tem que ser feito. Sim. Tem que ter um objetivo, tem que ter um foco, tem que ter um porquê Uhum. de você realizar aquele alongamento. E quando a gente realmente quer fazer ou tem que fazer, o principal modelo que a gente vai usar é o FitVP, Sim. né? Que é uma importante mensuração para realizar esse exercício de alongamento, né? Sim. É isso. O alongamento ele é uma ferramenta muito útil, né? Vai combinar ali princípios neurofisiológicos para melhorar a prática funcional, como a gente falou, para melhorar as atividades funcionais. Só que ele não substitui os outros pilares ali, como o Sim. Vitor trouxe, que o American College traz. Ele não substitui, né? Ele tem que ser feito em conjunto. Sim. E se você trabalha como profissional de saúde ou é um praticante do alongamento,
tem que pensar e avaliar e não apenas repetir o que você vê ou o consenso que o mundo tem, né, sobre alongamento. Sim. Muitas vezes ele não só não substitui, como ele também pode ser dispensável, né? Sim, Porque com outras certeza. práticas, como o treino de força, eles podem, em vários casos, fazer o que o alongamento faz É. e, tipo, não tem Depende muito da necessidade. preferência da pessoa. Pode ser dispensável ou maléfico até, né? É. Pensando em alguns casos. Agora, pra gente fechar todo esse raciocínio, a gente precisa pensar que o ponto central com relação ao alongamento é que ele deve ser sistematizado, Uhum. individualizado e integrado a um programa que envolva outros tipos de exercícios, né? Uhum. Sim. E quando aplicado na base do FitVP, ele deixa de ser um simples hábito e torna-se uma intervenção planejada, mensurável e cientificamente fundada. Exatamente. Então é isso. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do CinesioCast. Quero agradecer a meus colegas e amigos novamente, né? O Vitinho e o Vitão, que a gente Sim. chama Obrigado. carinhosamente assim, né? E agradeço também a você que dedicou seu tempo, sua atenção para ouvir mais um episódio aqui do CinesioCast. Isso aí. Lembrando, né? Estudem, deixem seu corpo e sua mente ativa. Então Isso é aí. isso e até o próximo CinesioCast. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado.